Baruch Hashem, que bênção, que brachá, podemos estar aqui nessa live, mais uma live, né? Nós estamos trazendo aqui um tema muito importante, sendo um verdadeiro imitador do Messias de Israel, um tema que pode provocar em muitas pessoas desconforto, né? Para algumas pessoas esse tema ele é muito superficial. Na realidade, quando analisamos mais a vida do Messias de Israel, do Messias do povo de Israel, a luz para as nações, luz para o mundo, nós vamos ver coisas muito importantes a se considerar na vida desse Messias, desse judeu, né? Falando já assim dessa maneira, né? Desse judeu, Messias judeu que veio para o povo judeu, mas que é luz para o mundo, para trazer Geulah e redenção para o mundo. Na primeira carta de Yohanan HaShaliach, né? O conhecido apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, nós vamos ter um verso muito expressivo, muito significativo, no qual ele vai dizer: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, assim, se alguém diz que está vivendo uma vida com Deus através de Yeshua, através do Messias de Israel, né? Vamos falar assim bem claro para que outras pessoas possam entender, através de Jesus, deve andar como ele andou. Lamentavelmente, esse versículo ele é aplicado somente, né, na questão moral, na questão da conduta diária, né, do lidar com as pessoas, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de sensibilidade, né, uma pessoa que busca se santificar, se afastar da corrupção do mundo, né, a pessoa que faz boas obras, como o Messias fez, né, uma pessoa que ama os outros. Mas é desconsiderado uma conduta de vida de obediência aos mandamentos de Deus. Então, quando esse verso, quando Yohanan HaShaliach, né, o apóstolo João, que andou a vida dele com Yeshua, né, os 3 anos e meio ali de um intenso, posso dizer, uma intensa yeshivá, um intenso ministério, aprendeu com o Senhor, conviveu com ele, andou com ele como judeu, viveu como judeu, cumprindo os mandamentos de Deus, vendo o Messias de Israel também cumprindo os mandamentos de Deus, porque os mandamentos são de Deus, né? Não são do povo de Israel. Quando a gente fala da Torá, fala da lei, lamentavelmente, né, como as pessoas e muitos teólogos têm depreciado a lei de Deus, né, dizendo que a lei acabou, de que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, né, do peso da lei, nós não somos mais legalistas, né? Nós estamos vivendo na graça de Deus, e o que me preocupa é que esse tipo de mensagem acaba levando pessoas a viverem uma graça irresponsável, uma graça que tudo pode fazer, né? Tudo é permitido pelo fato de somente você dobrar o seu joelho, pedir perdão e já está tudo bem, né? Sem consequências, né? Quando nós vamos olhar para toda a Escritura, nós vamos olhar até mesmo para a Brit Hadashah, para o Novo Testamento, e nós vamos ver que não é muito bem assim, né? Todos aqueles que estão caminhando na presença de Deus, sim, e amam a Deus, eles cumprem os seus mandamentos, eles buscam viver os mandamentos de Deus, eles buscam cada dia mais buscar como eles vão agradar a Deus, e se importam com isso, se preocupam com isso, cada dia querem melhorar a sua conduta, cada dia querem melhorar o seu modo de agir, vão estudando a palavra, vão estudando a Bíblia e cada vez mais vão vendo, olha, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu quero melhorar, esse ano eu quero melhorar mais, então começa a viver cumprindo mais mandamento aqui, cumprindo mais mandamento ali. Essa é a conduta de um verdadeiro imitador, como nós vemos nesse versículo, aquele que diz que está nele. Então, se muita gente diz que está em Yeshua, em Jesus, muita gente diz que segue a Bíblia, muita gente diz que teme a Deus, muita gente diz que é verdadeiro adorador, mas
todos aqueles, conforme o ensino de Yohanan, de João, que dizem que está nele, deve andar como ele andou. Se a gente começar a analisar a vida do Messias de Israel, de Yeshua, nós vamos perceber como foi a conduta dele. Como eu falei, não é só a questão que envolve a moral, ou os bons costumes, ou a maneira de lidar com as pessoas, né, sendo misericordioso, compassivo, ou seja, sendo uma pessoa que atende ao pobre, uma pessoa que não faz acepção de pessoas, não é só nesse sentido, mas a conduta diária de vida, né, com Deus e com o seu próximo. Nós vamos ter outras referências dentro da Brit Hadashah, em que inclusive Rav Shaul, Paulo, que também é utilizado muito nas mensagens, nas pregações, nos ensinos teológicos, como aquele que parece que é um opositor agora à lei de Deus, né? Inclusive nós vamos ter até algumas coisas sobre esses pontos, que são realmente polêmicos, sim, mas é porque se precisa falar neles, se precisa mostrar dentro das Escrituras que é o tempo. Nós estamos vivendo a Harit Hayamim, nós estamos vivendo os últimos dias, é tempo de voltar às Escrituras, é tempo de lashuv, fazer de chuvar, retornar à origem da fé, retornar à palavra, à origem, à fonte, né? Como era aquela comunidade, a primeira comunidade dos crentes, conhecida, então falada como igreja primitiva, o que eles liam, qual era a Bíblia deles, e é como nós estamos falando aqui agora. Quando nós falamos de Yeshua, devemos andar como ele andou, ser como ele, falar como ele, viver como ele. Nós vamos começar a perguntar se eu sou imitador, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, de Rav Shaul. Ele vai dizer de Paulo, não? Ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou do Messias, eu sou de Cristo. Calma aí, ele é o imitador. E veja, nós estamos falando de Rav Shaul, de Paulo. Paulo não andou com Yeshua. Paulo não foi um dos 12 que caminhou 3 anos e meio com Yeshua. Ele não ouviu as palavras diretamente dos lábios de Yeshua, ele não viu os milagres ali presente, como os 12 viveram e presenciaram. Ele foi chamado depois, mas ele pôde dizer com propriedade que ele era um imitador do Messias. Inclusive aqui nesse verso, capítulo 11, verso 1 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Então ele vai fazer uma comparação para imitar ele, porque ele imita o Messias. Em outro verso, né, que é a carta dele aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17, ele vai dizer: sede meus imitadores, como filhos amados. Ele já nem fala assim, como eu sou do Messias. Sede meus imitadores, porque de fato o Rav Shaul aprendeu a viver com os outros 12, com os outros discípulos que andaram com Yeshua, a viver como Yeshua, a falar como ele falava, a atuar como ele atuava. Agora, vamos lembrar de que povo o Messias de Israel pertencia, de que povo os apóstolos pertenciam, ao povo judeu. E o povo judeu tem uma aliança com Deus, aliança que não pode ser quebrada, aliança com os mandamentos. E qualquer pessoa que vem a Deus através de Yeshua, ele vai ser enxertado no povo de Israel, passa a fazer parte da nação, do povo de Deus. Essa teologia antissemita, que deu margem a tantas coisas ruins no mundo, né? Ao desprezo ao povo judeu, que provocou nas palavras, eu não vou detalhar isso aqui agora, mas é a grande verdade da história, que a história não se oculta, a história está aí. Você pode entrar em qualquer biblioteca nacional, qualquer biblioteca do mundo, você vai ver lá as palavras de Martim Lutero, para expulsar os judeus das terras dos príncipes da Europa, queimar os seus Talmud, ou seja, ensinando as pessoas a fazer maus tratos aos judeus na Europa, porque os judeus não queriam se converter a Cristo. Primeiro era a igreja de Roma, falando contra o judeu matou Jesus. Então logo tem que se converter forçado, confisca os bens deles. Se não se converter, vai à fogueira das inquisições. Depois que Martim Lutero vem e faz a reforma, a chamada reforma protestante, ou seja, agora, quem sabe, é um novo ramo do cristianismo, e agora mais tranquilo, mais amoroso. Não, depois que ele viu que os judeus não se convertiam à fé cristã, então agora queimem os seus Talmud.
expulsem de suas terras. Isso é história, né? É fato. Então, quando a gente fala disso, quando a gente está falando de viver como Mashiach Yeshua, a gente está falando do povo judeu. Então, assim, o que eu quero trazer do povo judeu é que qualquer pessoa que aceita a fé, que passa a servir a Deus, ele passa a ser enxertado na boa oliveira, que é o povo de Israel. Esse é um outro tema também que nós já abordamos e vamos abordar depois com mais detalhes. Agora, ser imitador do Messias, eu não estou falando aqui de tradição judaica, não estou falando de costume local do povo. Não é isso. Eu estou falando de mandamentos de Deus. Eu estou falando de uma vida conectada com Deus, com aquilo que agrada a Kadosh Baruch Hu, ao santo bendito seja Deus, né? Ao nosso Deus. Outras referências que nós vamos ter dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento, como diz também Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1, sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha só como é que eu vou imitar a Deus. Como eu posso imitar a Deus? Essa é a palavra de Paulo. Sede imitadores de Deus. Ora, para eu imitar a Deus, eu preciso gostar do que Deus gosta e odiar o que Deus odeia. Eu preciso gostar do que Deus gosta e abominar o que Deus abomina. Eu não posso dizer que eu sou imitador de Deus e Deus está dizendo que não gosta desse tipo de pecado ou daquele pecado e eu estou ali, né? Sendo mais compassivo do que Deus, né? Querendo abraçar ali todo mundo demasiadamente. Estou dizendo que a gente tem que abraçar as pessoas, não. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem padrões e limites que Ele estabeleceu e Ele revelou a sua vontade a nós. Então, se Ele diz que aquilo é pecado, aquela prática é pecado, é pecado. Se Ele disser que aquilo não é pecado, não é pecado. Então, se aquilo que Ele diz que é pecado, Ele diz, se afasta disso, não viva dessa maneira, não faça isso, porque isso me desagrada, porque isso para mim me aborrece. Então, se eu amo a Deus e desejo segui-lo, desejo viver como Deus, eu preciso gostar do que Ele gosta. E quando eu olho para a vontade de Deus, eu olho para a presença divina, eu vou ver que Deus me chama para a santificação, no meu modo de andar, no meu modo de vestir, no meu modo de falar. Oh, quanta gente falando palavrão, quanta gente usa palavrão o tempo todo, palavras obscenas, parece que perderam os princípios espirituais, que de uma mesma fonte não pode jorrar bendição e maldição, bênção e maldição, não pode jogar água doce e água amarga, né? E Deus mostrando que a santidade, Deus quer a santidade, né? A santidade no modo de falar, a santidade no modo de vestir, a santidade no modo de comer. Ora, está aí na Brit Hadashah, no Novo Testamento, as leis dietéticas mostradas também. Não pode comer sangue, não pode comer animal sufocado, não pode comer alimentos oriundos de idolatria, de festas pagãs. Mas a graça irresponsável que muita gente prega é que se você somente faz uma oração já está tudo bem. Quando Deus disse, se é oferecido a idolatria, aos ídolos, não coma. Rav Shaul ensina isso. Se você não sabe que um alimento foi oferecido aos ídolos e você faz uma oração, uma brahá, Deus santifica, porque você não sabe. Mas no momento que você sabe, você não pode mais comer. Isso é santificação. Então você já está consciente de que aquele alimento foi oferecido aos ídolos, não pode comer. Mas não, há pessoas que estão superiores às escrituras, né? Eles podem orar e Deus vai perdoar ali, Deus vai santificar mesmo assim. E quando a gente olha para as escrituras, meus amigos, meus amados, Deus é criterioso, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu leis, animais que podem comer, animais que não podem comer, alimentos que Deus considera impuro e alimentos que Deus não considera impuro. Então assim, não é Paulo que está dizendo, não foi Moisés que criou isso, nem tampouco Arão, foi Deus que disse, não? Então o modo de vida para imitar a Deus, como eu posso dizer que eu sou imitador de Deus, como na carta lá aos Efésios capítulo 5 verso 1, quando eu não ando como Deus quer, como eu não ando como Deus anda, como eu não gosto do que Deus gosta, e eu faço o contrário, eu gosto do que Deus não gosta. Como é que eu posso dizer que eu imito a Deus? Logo, se eu não ando como Deus quer,
se eu não ando como Deus deseja, como Deus estabeleceu, logo eu também não posso ser imitador do Messias, porque o Messias e o Pai, olha, são um, como ele disse. Eu e meu Pai somos um, Anar no Errad, nós somos um. O que Deus quer, o Messias também quer, o seu filho. O que Deus gosta, o Messias também gosta. Agora, o que Deus abomina, o Messias também abomina. Não há contradição, há harmonia. Entre Deus, o Pai, e Yeshua, o Messias, Jesus, há uma harmonia. Então, assim, é de verdade, como foi escrito aqui, esse evangelho de hoje, dá dó de quem vive nessa graça barata. A graça de Deus é maravilhosa. Amazing Grace, né? A graça maravilhosa de Deus. A graça que nós não temos direito a nada. E um favor imerecido, um favor maravilhoso de Deus que veio, nos alcançou, nos libertou das trevas. Aqueles que viveram lá nas masmorras dos vícios, lá escravos no Egito, do mundo, Deus foi lá e resgatou, sem você ter nenhum tipo de conduta santa, simplesmente foi lá e te resgatou, te santificou, te deu um banho de santidade, de pureza, te encheu do seu espírito, sem você precisar ter nenhum histórico de santidade. Isso é maravilhoso. Agora, uma vez que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, nós precisamos caminhar nos passos de Yeshua. Nós precisamos caminhar na presença de Deus, buscar viver de maneira que nós possamos agradar a Deus. É lamentável como as pessoas elas fazem de tudo para arranjar referências e estudos e mais estudos para provar que você não precisa cumprir mandamento nenhum. Nós não estamos falando aqui de ter que cumprir mandamento para ser salvo, ou ter que cumprir isso ou fazer aquilo para ser salvo. Não é isso. É que o processo de santificação, quando uma pessoa ela busca agradar a Deus, cumprindo os seus mandamentos, ela está mostrando que ela ama a Deus. Não uma atitude deliberada contrária aos mandamentos de Deus. Outras referências que nós vamos ter, como a carta de Pedro, por exemplo, a primeira carta dele no capítulo 1, verso 16 de Kefa, ele vai dizer assim, como está escrito, sede santos como eu sou santo. Aí você pensa, está escrito aonde? Levíticos capítulo 11. Aí Levítico capítulo 11 fala de quê? E é uma lista de kasherut, que nós chamamos em hebraico, as leis dietéticas. Né? Deus falando assim, esse animal você pode comer, esse animal você não pode comer. Esse animal é puro e esse animal é impuro. E então é ali naquele contexto que está escrito, não faça as vossas almas abomináveis com esses animais. Sede santos, porque eu sou santo, disse Adonai. É nesse contexto, no contexto da comida. Então Deus se importa com o que eu como? Claro que se importa. Claro que se importa. Não estamos falando apenas de saúde, né, para o corpo, mas saúde para a alma. O que esses animais representam no mundo espiritual. Então, se Pedro, apóstolo de Yeshua, de Jesus, ele diz, como está escrito, está fazendo menção ao que está escrito na lei de Deus, sede santos como eu sou santo, ele está dizendo assim, devemos cumprir esse versículo, devemos cumprir essa palavra. Ora, então essa palavra está falando sobre isso, a minha conduta, a minha vivência, o meu modo de agir, o meu modo de comer, o meu modo de viver tem que ser de maneira que agrade a Deus, que seja conforme a vontade de Deus. Né? A carta de outro apóstolo, né? de um grande homem também, um grande homem de Deus que é chamado Yaakov Hatzadik, a carta de Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele vai dizer, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Imagina isso. Ser cumpridor da palavra. A palavra está dizendo para viver, para cumprir. Faça isso, não faça aquilo. Viva dessa maneira, não viva daquela. Porque se uma pessoa é somente ouvinte da palavra, e quantos ouvintes nós temos por aí? Não é verdade? Pessoas que gostam de ouvir mensagens e mais mensagens de grandes pregadores. E há muitos pregadores. Pessoas que têm habilidades com a palavra, boas exposições da palavra, né? Palavras que enriquecem, palavras que animam, palavras que renovam. E a pessoa adora ouvir as mensagens, mas ela não vive nada. Ela só participa daquele momento ali da alegria, da euforia de ouvir uma mensagem poderosa, porque essa mensagem é maravilhosa, mas quando você vai olhar para a prática, ela não pratica.
Ela não põe nada daquilo em prática. É apenas filosofia. Ela gosta da mecânica da coisa, mas na hora de viver ela não vive. Não está adiantando. Quem está dizendo é Tiago. Ele vai dizer: não engane-se a si mesmo. Se você não cumprir a palavra, se você não viver a palavra, somente for ouvinte, você está enganando a si mesmo. Porque você está se condenando. Porque uma vez que você conhece e você sabe como viver e não vive, você se condena. Por isso Yeshua até falou isso: é melhor que não tivesse nunca conhecido. Porque uma vez conhecendo, você agora é responsável por aquilo que você agora sabe. Você não tem mais desculpa, você não é mais inocente. É por isso que Rabi Shaul, ele vai mostrar que ele teve a vida dele transformada, o modo de pensar, o modo de agir. Rabi Shaul não era um ímpio. Muita gente, né? Até esse é um outro tema que nós vamos abordar em um dos nossos posts da nossa live, que Rabi Shaul, né, como muita gente gosta de dizer, o nome dele era Saulo de Tarso, e aí depois que ele se converteu a Cristo, ele se tornou Paulo. Isso não existe. Criaram isso não sei de onde. Todo judeu no mundo inteiro tem o seu nome hebraico. O nome dele, no caso Saulo, é a derivação grega de Shaul. Do rei Saul, lembra do rei Saul de Israel? Saul, né, em hebraico é Shaul. Esse era o nome de Paulo. O nome hebraico de Paulo, o nome de judeu, como judeu ele era. Rabi Shaul, o rabino Shaul de Tarso, da Sicília. Só que ele era um cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha um nome romano, que era Paulus. É um nome romano. Então é claro que isso favoreceu a esse grande homem, abrindo portas para ele em todo o Império Romano, para anunciar a palavra, para pregar e anunciar a mensagem do Messias. Isso foi um grande propósito divino. E é claro, como cidadão romano, em todas as partes do domínio romano onde ele foi, ele esteve lá usando o nome romano. Agora não tem nada a ver que se converteu antes, ele era Saulo e agora ele é Paulo. Isso não existe. Agora, ele mesmo, né, ele teve a grande autoridade, né, e condição de dizer: eu não vivo mais, ou seja, não vivo mais eu, mas o Messias, mas Cristo vive em mim. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Olha que peso, né? Dizer assim que eu não vivo mais, quem vive em mim é o Messias. Então, para eu dizer isso, eu tenho que andar como Yeshua andou. Eu tenho, de fato, que falar como ele falou. Você acredita que Yeshua andava falando palavrão? Eu falo isso, irmão, porque isso me incomoda. Eu não consigo admitir eu falo isso pessoalmente, né? Como isso me incomoda, eu não consigo admitir, eu não consigo entender como uma pessoa consegue caminhar falando palavras obscenas, palavras ociosas e se chamar servo de Deus. Quando de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. O Espírito que fala por esses lábios, fala um momento ele está falando e outro momento quem é que está falando? Então o que eu quero dizer nesse momento é que se o Messias está em mim, e Yeshua andava por aí falando da palavra, coisas que edificavam, coisas que traziam sabedoria, né? Coisas boas, coisas maravilhosas, quando não ele estava orando, falando com Deus, ou louvando a Deus. Essa é a maneira como nós devemos andar. Né? Agora, é claro, isso é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque isso vai trazer problema para você e para mim. Sabe quem vai estar? Como está escrito? Próprio Yeshua, o nosso Mashiach, ele disse em Bissorato e Lucas, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. O que está escrito lá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha? Negar a si mesmo é fácil? Não é. Tomar a sua cruz, o seu sofrimento é fácil, né? A sua responsabilidade também não é. Seguir a Yeshua não pode ser de qualquer maneira. Para seguir a Yeshua tem que estar dentro dessas condições. Quais as condições? Se quer ir após ele, caminhar com ele, viver como ele, tem que primeiro negar a si mesmo. Negar as nossas vontades, os nossos prazeres, o nosso querer. Não é? Tomar a cruz agora, o que é isso? Tome a sua responsabilidade. Saiba que você vai sofrer perseguição. Porque se você quer viver de modo que agrade a Deus, fazendo a vontade de Deus,
o mal não vai estar satisfeito com você. Certamente vai se levantar contra você. E siga-me. Siga os passos. Não pode entender que está seguindo a Yeshua indo para uma direção, você indo para outra. Ou seja, precisa caminhar com ele, precisa falar como ele, precisa agir como ele. Né? Como também a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, Rabi Shaul vai dizer, e também todos os que piamente, né, fielmente querem viver no Messias, ou seja, em Cristo, Yeshua, Jesus, ou seja, para aqueles que possam entender, padecerão perseguições. Veja esse verso. Você quer viver piamente no Messias? Você quer realmente viver, né, cumprindo os mandamentos de Deus? Ou seja, você quer viver, ou seja, como o Messias viveu, falar como ele, até mesmo ser usado pelo Espírito de Deus como ele? Se você quer viver como ele viveu, falar como ele falou, ensinar como ele ensinou, ser cheio do Espírito como ele foi, você vai padecer perseguição. Então, é justamente isso que eu estou dizendo. Sabe o que as pessoas, lamentavelmente, que acabam não vivendo plenamente o que está escrito, elas vão dizer, você se tornou um legalista, né? Está agora cumprindo aí, guardando sábado, festa, você agora está fazendo aí que nem, se tornou um judaizante, né? Um abraço aqui a todos que estão na nossa live, que estão compartilhando conosco. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial, sejam bem-vindos, não é? Que essa palavra possa trazer enriquecimento, possa trazer edificação a todos vocês. Mas sabe o que as pessoas, elas falam para cada um, aqueles que querem viver, aqueles que querem cumprir, né? Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu quero tanto guardar as festas de Adonai, eu quero tanto viver essa riqueza espiritual. Não, vive isso não, que isso é coisa da lei. Isso daí, nós estamos na graça. Ah, tá, então na graça você faz o quê? Ah, não, agora na graça a gente faz festa da roça, agora na graça a gente faz o Natal, né, 25 de dezembro, como todo mundo está acostumado a fazer. Não, no Natal a gente inventa festa, a gente faz congressos e mais congressos. Os congressos são maravilhosos, não tem nada contra o congresso não. Mas o que eu estou querendo dizer é a substituição. Festas que Deus disse assim, essas são as minhas solenidades, Moadai, né? Essas são as minhas festas que trazem riqueza espiritual, que falam de redenção, que são proféticas, como a festa da Páscoa, estou falando da Páscoa judaica, o Pessah, né? A festa de Pentecostes, que nós chamamos Shavuot, né? Quando contamos de Pessah a Shavuot, são 49 dias de uma expectativa, porque em Pentecostes foi dada a Torá, a lei de Deus, e a gente fica naquela expectativa. Em Pentecostes o Espírito encheu a congregação aqui lá em Jerusalém. Então são maravilhosas as festas para se celebrar. Nós chegamos no Ano Novo Judaico, que é o dia das trombetas, apontando para a vinda do Messias, e Yom Kippur, dia de jejum e oração, que aponta para quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação, ou seja, Yeshua entrou na presença de Deus. Quanta coisa rica para se falar, quanta coisa rica para se festejar. Festa dos tabernáculos, fazemos uma tenda, temos as espécies na mão para bendizer a Deus, porque isso aponta para o reino de Deus aqui na terra, quando o Messias Yeshua vai estar governando, reinando sobre as nações. E você pensa, tudo isso é maravilhoso. Não, mas isso é lei, isso aí você não precisa cumprir nada disso. Até aconselha nem viver isso. Cuidado com isso. Mas aí outras festas querem criar, né? Inventam coisas. Enfim, queridos, eu estou querendo trazer aqui, não estou querendo ofender ninguém, claro, mas eu estou trazendo a realidade espiritual. Aonde estamos? Né? Qual é a fonte da nossa fé, a origem da nossa fé? A origem da nossa fé é a Bíblia. É o chamado Antigo e o Novo Testamento, que essa palavra antigo não deveria nem existir, né? Mas é a primeira e a nova aliança. Ali está a fonte da fé do povo judeu, a fonte da própria fé da igreja. Mas é lamentável que desde Constantino para cá, um desvio terrível, e só cada vez mais, é igual o universo, ele só se expande, ele só se afasta, ele nunca volta. Nunca volta para a origem, é sempre se expandindo, sempre indo embora. Cada vez mais longe de Jerusalém. Cada vez mais longe de Jerusalém. Sempre se aproxima mais de Roma, sempre se aproxima mais de outros lugares, menos de Jerusalém. Não, porque Jerusalém é lei.
E nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da maldição. Não é assim? Que Cristo nos livrou da maldição da lei. Que má interpretação, gente. Que má interpretação. Que pregações que trazem dano a tanta gente. Maldição da lei, quando está escrito lá, maldição da lei, não é dizer que a lei é maldita. É a maldição proveniente da quebra dos mandamentos de Deus. Quando eu e você transgredimos, falhamos em um mandamento, nós sofreríamos a maldição por ter quebrado os mandamentos. Mas Yeshua nos livrou dessa maldição quando ele assumiu sobre si a culpa de todos nós. Então hoje, por termos a nossa fé, a nossa emuná depositada nele, que é o que Deus providenciou para nosso resgate, quando nós depositamos a nossa fé nesse sacrifício, nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu faço techuvá, quando eu me arrependo, logo eu estou livre da maldição proveniente da quebra dos mandamentos. Não é que a lei de Deus é maldita. Então é impressionante como muitas pessoas gostam de ir contra a lei de Deus. Mas quando eu falo de Yeshua ser imitador do Messias de Israel, eu vou começar a pensar como Yeshua caminhava, como Yeshua vivia, e como Yeshua aproveitava as oportunidades para ensinar, como ele aproveitava as oportunidades para estar com o povo e ser vida para o povo. Né? Quando eu olho para Yeshua, eu vejo Yeshua guardando os mandamentos de Deus, vivendo plenamente a palavra de Deus, porque ele era a palavra viva de Deus. Então, para nós, fica a grande lição e um grande despertamento também. Nas palavras que nós temos, né, desse grande homem de Deus, Yohanan, o João, apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vai descrever em alguns momentos a geração desses crentes, desses fiéis de Deus nos últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, ou a fé em Yeshua. Então assim, que possamos nós guardar os mandamentos de Deus, viver intensamente essa fé bíblica. Não estou falando de legalismo, né? Não estou falando de ser melhor do que os outros, não. Estou falando de voltar à origem, de voltar à raiz da fé, de voltar a viver o que está escrito ali na palavra do eterno Deus, né? Usufruir das riquezas espirituais que está ali dentro da palavra de Deus. Que o eterno nosso Deus vos abençoe, que possamos ser verdadeiros imitadores de Deus, imitadores de Yeshua, o Messias de Israel, e imitadores daqueles que caminharam com ele, como Rav Shaul, como Paulo e os outros discípulos do Eterno, né? Discípulos de Yeshua, nosso Messias e Rei. Que o Eterno nesse dia de hoje te dê as suas bênçãos, que as portas se abram para você e que essa palavra possa abençoar o teu dia e de fato possamos pensar, nós estamos no Aharitayami, nos últimos dias, e devemos de fato viver intensamente essa palavra. Eu abordei vários temas aqui, né? E nós vamos estar trazendo esses temas com mais detalhes para estar compartilhando com os irmãos. Ok, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o Eterno vos abençoe, dê um dia de muitas bênçãos para todos, no nome precioso do nosso Mashiach Yeshua. Um grande abraço a todos que separaram um tempo para estar conosco, né? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Yevarechecha Hashem, Im kol brachot min hashamayim u'va'aretz, que o Eterno vos abençoe com todas as bênçãos dos céus e da terra nesse dia de hoje, abrindo as portas, sendo com cada um de vocês no vosso caminhar, no vosso trabalho, no meio da família, no meio da congregação. Um grande abraço, queridos. Shalom uvracha. Nos vemos novamente numa próxima live. Shalom, shalom.